tema da nossa aula de hoje é este: o que tem se passado no micro da sua existência, da sua vida, meu querido, minha querida. Né? Eu não sei o que tem se passado aí no mais íntimo, né, da sua vida, mas Deus sabe. Você sabe que a nossa vida tem algo que eu chamo de micro, por quê? Assim como quando você pega um microscópio, né, e você olha assim, né, bem a fundo ali aquele objeto, daí você enxerga coisas que você jamais enxergaria sem aquele instrumento, né? Por quê? Porque você está olhando muito próximo, muito de perto. E a nossa vida é assim, né? Tem pessoas que conhecem o micro da nossa vida porque elas estão muito perto, né? Estão muito próximas da nossa realidade do dia a dia, que é o caso dos pais, né? Aí na sua casa, dos teus irmãos, das pessoas que vivem com você. Mas também existe o oposto do micro, que é o macro. Né? O macro é aquilo que todo mundo sabe, aquilo que todo mundo vê, né, da tua vida, aquilo que é público, como se fosse, né? A tua vida é pública e não particular. Mas hoje a gente vai falar de ambos e ver qual é a importância da gente ter uma vida aí melhor com Deus no nosso íntimo também, né? Ou seja, aquilo que só Deus sabe da tua vida é o micro da tua vida. Ele vê como se estivesse vendo com um microscópio. Ele sabe tudo. Ele sabe mais ainda do que os teus pais, mais ainda do que o teu melhor amigo, porque ele vê aquilo que ninguém mais vê, né? Ele vê dentro do teu coração, como diz a Bíblia, né? Ele prescruta, né? Tem uma palavra difícil assim que a Bíblia usa, né? Ele sonda, né, os nossos corações. Ele vê tudo, gente. Ele vê todos os nossos pecados. Ele vê até a nossa intenção. Pois é. Mas, para a gente chegar nesse assunto, antes eu queria falar com vocês aí algumas coisas. Olha só. Falando de micro, de macro, né? Você sabia, por exemplo, que a invenção da luneta ela é atribuída a este personagem muito bonito aí, ó, desta imagem. Parece até aquelas imagens de... Nossa, gente, parece isso aqui até aquelas imagens de cemitério, não é não? Você vai lá, né? Você olha no túmulo, vai ter sempre uma imagem assim nesse formato oval, né? Com um vidrinho ali, né? Com o rosto da pessoa. Pois é. Então, este é o Hans, e não vou te dizer falar sobre o nome dele, não. Lippershey, uma coisa assim, viu? Mas ele é holandês, né, gente? Então não tem uma pronúncia holandesa. Mas este é o inventor da luneta. E o que ele fez? Ele fez foi o seguinte: ele pegou, olha, um fabricante de óculos, ele era um fabricante de óculos, que em 1608 desenvolve uma luneta. Como é que ele faz isso? Ele combina uma lente convexa e uma lente côncava. Sabe que é a diferença, né? Eu não sei te explicar assim perfeitamente, mas eu lembro que é a curvatura ali, né, de cada lente e tal. Você vai ter uma côncava e uma convexa, né, dependendo da sua curvatura ali. E ele misturou isso aí. Ele falou, vamos ver o que dá, né? Vamos misturar isso aqui, vamos combinar essa parada, vamos ver o que sai, né? E aí, nisso, ele conseguiu uma aproximação da imagem, né? E ele vende isso, a princípio, como óculos de alcance, né? Para alcançar né, imagens mais distantes. E olha só para quem que ele vende, ó, gente. Ele vendeu para o meu xará, o Maurício de Nassau, certo? Que era o príncipe, né? Que lutava na época pela independência dos Países Baixos. Você sabia dessa? Eu não sabia. De que primeiro que eu tinha vendido, né? A primeira invenção aí da luneta, como se fosse, né? Ainda era, né, bem nos primórdios, mas foi vendida por Maurício de Nassau, né? E criada por esse rapaz aí, um fabricante de óculos, né? Descobriu esse método de aproximação. Uma outra pessoa já mais famosa, né? Porque ficou mais famosa do que esse homem, por exemplo. Eu nunca tinha ouvido falar desse homem, mas desse aqui vocês já ouviram, né? O Galileu Galilei. Ele, gente, depois, ó, você pode perceber que o cara que descobriu essa aproximação com as lentes foi em 1608. Galileu Galilei, em 1610, ou seja, 2 anos depois já dessa descoberta,
ele também quer agora dar o espetáculo dele, né? Ele quer criar a própria luneta dele. E tá aí a imagem da primeira luneta de Galileu Galilei. Né, ó, as duas, na verdade, ó, você vê que né, são dois ali, ó. Só que são dois em um, né, praticamente, né? Igual aquele shampoo condicionador, né? 2 em 1. E esse aqui também é 2 em 1. Porque é duas lunetas, né? Uma longa, ó, e uma mais curtinha, né? Em um instrumento só. E ele fabrica isso em 1610, ou seja, já tinha-se o conhecimento que o holandês ali produziu. Só que qual que é a diferença da luneta dele para a ideia anterior? É que ele foi o primeiro cara que criou uma luneta com o intuito de observar os astros. Ou seja, você mirar no céu, né? E você começar ali a desfrutar de poder enxergar mais de pertinho o céu, né? Então, foi isso que ele fez na época, né? Ele começou então seus estudos sobre os astros, sobre, né, como que o céu é, e até que ele chega àquela conclusão dele, né, anos depois, de que não era a Terra o centro do universo igual eles achavam, né? Eles tinham essa pira naquela época, né, de achar que a gente era o centro, né? O geocentrismo, né? A Terra é o centro do universo. Aí ele falou, não, gente, isso aí tá errado. É o Sol que é o centro e os planetas giram ao redor dele. Então, ele chegou a essa ideia, provavelmente utilizando essas lunetas, né? E falando no Galileu Galilei, dá uma olhadinha nisso aqui, né? Numas contribuições que ele trouxe para nós. Isso é importante já ir sendo fixado na tua memória, já que esse nome aqui, ele cai bastante em vestibulares, né? O pessoal cobra bastante sobre esse personagem. Então, quanto mais você souber sobre ele, melhor desde já. Ilustrando História. É interessante observar como gênios da nossa história fizeram grandes descobertas, mas erraram muitas vezes também. Realidades defendidas por grandes sábios durante séculos não estão necessariamente corretas. Exemplos claros disso podem ser vistos na vida do cientista italiano Galileu Galilei. Ele nasceu na cidade de Pisa em 1564 e durante sua vida contestou afirmações que até então pareciam evidentes, como por exemplo a de que a Terra estava no centro do universo e que o Sol e todos os planetas giravam em torno dela. Por mais absurdo que isso possa parecer para nós hoje, demorou muito tempo para o mundo aceitar que, na verdade, a Terra é que gira ao redor do Sol. E ainda que não tenha sido Galileu o primeiro a afirmar isso, ele foi um grande defensor desta ideia. Galileu não inventou o telescópio, mas o aperfeiçoou e foi o primeiro a fazer seu uso de forma científica, observando os astros no céu. Através de suas observações, Galileu descobriu, por exemplo, que a superfície da Lua não era lisa como se imaginava, mas cheia de crateras e montanhas. Observou que ao redor do planeta Júpiter giram 4 luas e descobriu também as fases do planeta Vênus, crescente e minguante. Mas em meio a estas e outras incríveis descobertas, Galileu também se enganou algumas vezes. Ele achava, por exemplo, que os cometas não existiam e que eram uma espécie de miragem. E também não acreditava que a Lua tivesse qualquer influência nas marés dos oceanos, algo que já se acreditava na época e que hoje sabemos pela ciência que realmente acontece. Mas não foi só no campo da astronomia que ele atuou. Dizem que certa vez, quando assistia a uma missa na Catedral de Pisa, Galileu observou como um candelabro pendurado no teto balançava e notou que, ainda que o balanço fosse diminuindo de amplitude, o tempo que levava de um lado para o outro não se alterava. Esta simples observação o levou a se aprofundar nos estudos sobre o pêndulo, o que contribuiu para o desenvolvimento de relógios muito mais precisos, algo essencial para a ciência e para as navegações. O bom senso nos levaria a crer que objetos mais leves caiam mais lentamente do que os mais pesados, não é mesmo? Pois Galileu chegou à conclusão de que se não houvesse a resistência do ar, todos os corpos de qualquer peso ou forma cairiam na mesma velocidade. E ele estava certo. Este teste também foi comprovado na Lua, onde não há atmosfera. Quase 500 anos depois de sua morte, quando o primeiro astronauta chegou lá e soltou da mesma altura um martelo e uma pena, e ambos tocaram o solo exatamente no mesmo
mesmo instante. Foi estudando, observando e fazendo experiências, acertando e errando, que Galileu Galilei tornou-se fundamental para a revolução científica, matematizando a ciência e ajudando a explicar como as coisas funcionam no nosso planeta e no universo onde estamos. É isso aí, gente. Então, Galileu Galilei foi bastante importante para várias dessas contribuições que nós hoje temos, né, como sociedade, né, que a nossa ciência hoje pôde ter. Então, já vai fixando aí na sua memória, né, alguns dos feitos dele, porque eu te garanto que isso cai bastante, né, no futuro aí nos seus vestibulares que você prestará. Você vai precisar saber aí dizer sobre esse homem, né? Só que assim, ó, gente, olha que coisa interessante, né? Logo que o homem aprendeu a talhar e reunir as lentes, né? Ali de vidro, né? Igual eu mostrei para vocês ali que o holandês fez, né? Ele reuniu uma convexa com uma côncava e ele então chegou na síntese, né? De descobrir uma aproximação, né? Que depois isso aí resultou na luneta. Logo depois disso, né, que ele fez para prescrutar aí o infinitamente distante com a luneta, agora o homem também é tentado a fazer a mesma coisa, só que para observar o infinitamente pequeno, minúsculo. E aí surge o microscópio, né, que você vai ver aí que ele foi feito por John Dollond, uma coisa assim, o nome dele, tá bom? No século XVIII. E olha só a imagem aí, gente, ó, do lado direito da sua tela, eu acredito que está no lado direito para você também, a imagem do primeiro microscópio, né? Uns negócios bonitos, né? Devia ser um chumbo isso aí, né? De pesado. Mas já tem muito mais semelhança com os que a gente tem hoje em dia, né? Desde o primeiro, olha só que interessante. E por que a gente está vendo isso, gente? Porque macro e micro são diferentes. A gente precisa entender primeiro esses conceitos para daí a gente entrar nesse assunto na nossa vida espiritual. O macro, se você der um Google aí no que é macro, vai te trazer o seguinte, aquilo cujo tamanho é maior que o normal, né? Extenso, ou seja, aquilo que tem uma extensão grande. Já o micro é aquilo que eu achei bem interessante, esse jeito de descrever aqui, ó, composição, que traz aqui ó, a ideia, que traz a ideia consigo de pequenez, algo bem reduzido, né? Algo que pouca gente sabe, né? Porque é muito pequeno, é algo bem assim, né? Menor, né? Ele pega uma extensão menor. O macro ele pega uma extensão imensa, o micro pega uma extensão bem menor. Por isso que é mais raro você enxergar o micro, né, das coisas, né? Por isso você vai precisar do microscópio do que o macro. Agora, um exemplo na prática disso é esse videozinho aqui, ó. Opa, o vídeo pulou.
É isso aí, gente. É impressionante, né, descobrir como que, né, nós somos minúsculos, ou seja, né, no macro da existência nós somos minúsculos, assim, um pontinho no universo, mas ao mesmo tempo, né, no micro, no microscópico, nós somos o universo em si, né? É muito lindo perceber isso. Você vê que ele só foi no olho da pessoa, hein? Podia ter ido em vários outros elementos do corpo, né? Aproximando. Daí você já chega ali, ó, no átomo, né? No núcleo do átomo ali tem os quarks, daí também já dentro, mais íntimo lá, mais fundo do átomo ali, né? Quark up, quark down e tal. E isso aí cai em vestibular. Eu lembro que eu tinha que estudar em física, se eu não me engano, ele ensinava isso daí, em química também. Mas, gente, que coisa louca, né? Como que na nossa vida a gente tem ambas as coisas, o macro e o microscópico, aquilo que só poucas pessoas conhecem, né? E o macro da sua vida é isso aí, ó, gente, é o seu trabalho, ou seja, aquilo que é público, aquilo que se torna público, que muita gente sabe sobre você, sobre a tua história, sobre a tua vida, esse é o macro da sua existência, certo? Então, o seu trabalho pode ser classificado como macro da sua vida, porque, afinal de contas, né, todo mundo sabe aquilo que você faz, né, aquilo que você escolheu como profissão, aquilo que você estuda para, né? Vocês daqui a uns anos vão estar saindo da escola e daí as pessoas vão te perguntar: você estuda para o quê? Ou seja, né? O que você pretende trabalhar? Você vai falar: eu estudo, né? Estudo direito, né? Fazendo faculdade, né? Eu faço agronomia. Então, esse é o macro, é aquilo que todas as pessoas sabem sobre ti. As escolhas que você faz, elas te expõem, né? Porque através das suas escolhas as pessoas te conhecem, né? Aquela pessoa, ela escolheu tal e tal amizade, pronto, as pessoas já sabem mais ou menos quem você é, né? Ela escolheu viver, enfim, né, num outro país, já sabe que você é a favor de, né, de aventuras, tudo mais. As pessoas vão sabendo sobre ti através também das suas escolhas, das suas amizades, né? As pessoas que estão ao teu redor falam muito sobre a tua vida, sobre quem você é. Teu melhor amigo, por exemplo, ele é uma pessoa que vai dizer muito sobre você, né? E você sobre ele. Ou seja, tudo aquilo que está diante dos olhos das outras pessoas, isso é o macro da sua vida, aquilo que as pessoas sabem, né? As pessoas sabem sobre a sua família, por exemplo, sabem sobre você, mas apenas aquilo que os olhos podem ver, né? Agora, existe o micro, que é o microscópico, né? Aquilo que não é todo mundo que sabe sobre ti. A sua história pessoal é um exemplo claro sobre o micro da sua existência. Só você sabe de fato tudo que você já viveu, tudo que você já teve que enfrentar na vida, todas as vezes que você caiu, as vezes que você se reergueu, todas as vezes que você se levantou diante de uma situação bem difícil que aconteceu às vezes na tua família, né, com teu pai, com a tua mãe, que ninguém sabe, só você sabe, né? Ou seja, a tua história, ela é esse micro, é algo que só você e Deus muitas vezes sabem,
plenamente. Claro que as pessoas que estão mais perto de ti, como a tua família, né, pai, mãe, irmãos, eles sabem bastante do microscópico da sua vida, porque eles estão olhando muito de perto a tua vida, eles sabem todos os teus defeitos, eles sabem as tuas manias, teus hábitos errados, teus hábitos bons, aquilo que você é bom, eles conhecem isso. Mas, né, ninguém como Deus, gente, para saber o micro da sua vida, né? E o micro é algo que só você pode controlar, certo? Por quê? Porque só você tem domínio sobre aquilo que é o micro na sua existência. Só você pode controlar os seus sentimentos, por exemplo, só você pode controlar as suas decisões e mais ninguém precisa ficar sabendo, né? Até porque tem muitas delas que ninguém fica sabendo mesmo, só você e Deus, né? E as pessoas, a gente sabe que as pessoas vão falar da sua vida, vão sim, porque as pessoas sempre falam da nossa vida, né? Falam bem, falam mal, mas estão falando, né? Porém, elas só sabem o macro. Elas não têm noção daquilo que você realmente vive. Por isso que a Bíblia escreve, né, que só Deus tem o direito e o dever de julgar. Nós não conseguimos julgar porque nós não sabemos de fato que a pessoa vive. Mas, gente, fato é que Deus, ele enxerga esse microscópico da sua existência. Só Deus sabe tudo sobre você. Ninguém mais em toda a sua vida vai saber tanto quanto Deus sobre ti. E isso significa que, né, você precisa estar perto de Deus. Porque você não tem como enganar Deus, né? As demais pessoas que sabem apenas o que os olhos podem ver, é fácil enganar, né? É fácil você dar um sorriso, é fácil você ter uma atitude, né, de um jeito quando tá perto delas, delas acham que você é de um jeito, mas Deus não se engana. É impossível enganar a Deus. Deus, ele conhece o seu sentimento, ele conhece o teu pensamento, ele conhece todos os teus órgãos, ele sabe como que funciona o seu corpo, ele fez o seu corpo. E é por isso que Tiago 4:8 vai dizer assim, ó, se aproxime-se de Deus. Porque se a gente fizer isso, ele vai automaticamente se aproximar de nós, né? E às vezes, gente, queria até fazer essa pergunta para vocês aqui, ó. Você já por acaso já fechou os olhos alguma vez para orar, né? E percebeu que não sabia o que dizer? Isso já aconteceu comigo às vezes. De você falar assim, não, vou ter um momento com Deus agora, vamos orar, vamos falar, né, da minha vida com Ele. E você não tinha assunto, sabe? E não era porque você não sabia o que dizer porque estava cansado, era porque você não tinha um assunto para com Deus. Talvez, justamente nós precisamos chegar mais perto dele, para sentir que ele também está perto de nós. Sabe? Assim como no relacionamento, você com um amigo teu, quando você está distante dele, você se sente assim, sem muita proximidade com ele, sem muito assunto com ele, assim é com Deus. Mas fato é que quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você deixar Deus agir na sua vida, no micro da sua existência, aquilo que só você sabe que você precisa entregar para Deus, você vai perceber que você vai voltar a ter um relacionamento bom com Ele. Por isso a gente deve falar tudo para Deus. Nossos problemas, nossas ansiedades, nossas alegrias, aquilo que nos frustrou, aquilo que tem, sabe, trago problema para nossa vida, a gente tem que pôr para fora. Se a gente não pôr para fora nem com Deus, com quem a gente vai fazer isso? Entende? E quanto mais a gente fala e põe para fora e desabafa com Deus sobre a nossa existência, a gente vai se aproximando dele, porque a gente está criando uma ponte de contato com ele, a gente está criando uma, sabe, uma conversa com ele, e isso é o que a gente chama de oração, tá certo? A gente precisa às vezes chegar perto dele para sentir ele chegando perto de nós também. Ao fazer isso, a gente percebe que só Deus pode mudar a nossa vida, a nossa história, o rumo da nossa vida. E é esse meu apelo para você hoje. É fácil, né, o macro da nossa vida, ó, as pessoas saberem sobre ele. Difícil é aquilo que só Deus sabe,
aquilo que mais ninguém vê, aquilo que nem teus pais sabem de ti. Isso é difícil, mas é exatamente o microscópico da tua vida, aquilo que só Deus sabe, o pecado que só Deus vê, sabe? A dificuldade que você e Deus sabem que você tem, isso você precisa entregar nas mãos de Deus. E nada melhor do que começar orando e terminar se aproximando da palavra dele, né? Que você vai sentir a presença dele. É isso que eu queria trazer para vocês hoje, gente. O micro e o macro da nossa existência. Lembre-se sempre disso. O macro é muito fácil, porque todo mundo sabe, as pessoas sabem, né, o superficial da sua existência, mas aquilo que realmente é a importante, né, é a importância da vida, é aquilo que vai gerar salvação ou perdição eterna, e só Deus sabe. E a gente precisa se aproximar dele. Vamos orar então? Vamos orar antes de terminar nossa aula. Santo e bondoso Deus, amado Pai, estamos aqui. Mais um momento, Pai, a gente esteve refletindo sobre a Tua palavra, refletindo sobre a nossa vida espiritual. Eu te peço que o Senhor nos guie para que a gente sempre entregue para Ti, Pai, a nossa existência, aqueles pecados que só o Senhor conhece, aquilo que só o Senhor vê. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. E essa foi a nossa última aula Zoom, né? Mas a gente vai continuar tendo alguma coisa ainda pelo sistema lá do Eclés, tá certo? Se cuidem. Tchau, tchau, galera. Tchau, professor. Tchau, Ô, professor. Thomas. Com Deus, Adriana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Tchau, galera. Fiquem com Deus.